Olá, alunos e alunas, sejam muito bem-vindos da quinta etapa da Educação de Jovens e Adultos. Eu sou a professora Roberta Prestes e hoje nós vamos ter mais um conteúdo, uma oportunidade de conhecimento da disciplina de Ciências. Vamos ao nosso tema? Muito bem, o nosso tema hoje é o ar, que interessante! E nós vamos falar do ar, esse elemento que nós não vemos, mas está muito presente na nossa vida. E vamos iniciar falando da pressão atmosférica. Acompanhem comigo aí a leitura da nossa primeira cartela. Observem, pressão atmosférica, pressão que o ar da atmosfera exerce sobre a superfície do planeta. Peço que vocês olhem para essa imagem, ela tem algumas indicações. No decorrer da aula nós vamos entender, mas eu vou explicar aqui para vocês rapidamente e depois no decorrer da aula a gente vai ver mais aí essa explicação. O que você precisa saber? Enquanto a altitude for maior, a pressão atmosférica será menor. Então, se a altitude for maior, a pressão atmosférica é menor. Se a altitude for menor, a pressão atmosférica será maior. Agora, observem aonde é maior a pressão atmosférica. Aqui embaixo, ó, o que a gente chama de nível do mar. E nas elevações onde é mais alto, essa pressão atmosférica ela é menor. Quando a pressão atmosférica é menor, a altitude é maior. Quando a pressão atmosférica é maior, essa altitude é menor. Muito bem. É inverso. Quanto uma é maior, a outra é menor. Quando uma for menor, a outra é maior. Mas nós vamos entender o que é isso, o que é pressão atmosférica, o que é altitude e como isso interfere na nossa vida. Acompanhe aí a nossa segunda cartela, principalmente quando a gente trata de respiração. Vocês com certeza já ouviram aí na TV, quando a gente está acompanhando um time de futebol e o técnico fala assim, nós vamos jogar na cidade tal, por exemplo, La Paz, a altitude é muito grande, então o nosso maior desafio é a altitude. Por que será que o técnico fala isso? Vamos aí na nossa segunda cartela que a gente vai observar. Reparem aqui o seguinte, se você está aqui numa altitude menor, você tem uma pressão maior, é como se essas bolinhas fossem moléculas de ar. Olha a quantidade de ar que nós temos aqui. Por isso que respiramos melhor numa altitude, nessa altitude. Numa altitude menor, então, quando você aumenta, quanto mais você sobe, olha só como é que fica o ar. O ar fica rarefeito. Você tem poucas partículas de ar e por isso você tem dificuldade de respirar. Observem aqui como uma coluna de ar, olha, como tem poucas partículas. Enquanto aqui embaixo, mais ao nível do mar, essas partículas são mais abundantes e aí você consegue respirar. Então, é por isso que quando a gente acompanha aí um time de futebol que vai jogar em uma cidade, um país que é mais alto, o nível é mais alto, a altitude é maior, então a pressão é menor e aí você tem dificuldade de respirar. Isso é muito interessante para a gente entender essas coisas. Quando eu era menor, que eu via o técnico falando isso, eu disse, mas por quê? Qual é a dificuldade de respirar? Então, até nós, se formos para fazer um turismo em algum desses estados, algum desses países que são com altitude maior, que são lá em cima, montanhosos, nós vamos ter dificuldade de respirar. Então, o seu organismo vai precisar de um tempo para se adaptar a essa quantidade de ar que tem nesses ambientes. Continuando aí, vamos ver outras pressões que fazem parte do nosso dia a dia. Observem a imagem. Você tem uma garrafa PET vazia, que a gente olha e está vazia. No entanto, essa garrafa contém ar dentro dela. E quando a gente retira o ar dentro da garrafa, ela fica deformada. Por quê? Porque o ar
faz com que ela fique com essa aparência aí de cheia. Se você retira o ar, ela fica deformada. E temos aí do ladinho um corpo, né, representando aí um corpo masculino e um corpo feminino, também falando que essa pressão atmosférica faz pressão, exerce força no nosso corpo. E é lógico, a gente se movimenta e essa pressão acontece. Quando você se movimenta, você não vê o ar, mas ele está ali exercendo pressão também sobre o seu corpo. Vamos voltar aqui, como eu falei para vocês, explicar um pouquinho melhor sobre pressão e altitude. Acompanhem comigo aí na cartela. Pressão e altitude. A pressão pode mudar de acordo com a variação da altitude. Ou seja, quanto maior a altitude, menor a pressão. Então, não esqueçam, quanto maior a altitude, quanto mais alto for o ponto, menor vai ser a pressão. Por isso, o que a gente viu lá, aquela pouca quantidade de moléculas de ar. Quando a altitude é menor, ou seja, baixo, olha aqui no nível do mar, ali numa praia, essa pressão vai ser maior. E aí nós respiramos melhor, porque ele vai ter aqui, ó, várias moléculas de ar aí para a nossa respiração. Então, não esqueçam, quanto maior a altitude, menor a pressão. Baixou a altitude, aumenta a pressão. Sempre assim, quando um aumenta, o outro diminui. E aí nós vamos a seguir ver algumas localizações que têm altitudes diferentes. E reparem que a altitude, gente, ela é sempre medida no nível do mar, tá? 100 metros ali é o que a gente usa como parâmetro para medir a altitude. Vamos lá ver aqui algumas cidades, as suas pressões e altitudes. Olhem aí, ó. Santos está aí, ó, 2 metros de altitude do nível do mar. São Paulo, a 800 metros. Aí a gente tem Campos do Jordão, olha só, ele é mais alto. Reparem que se eu tenho um ponto mais alto, o que a gente tem menor? A pressão. Enquanto mais baixo, aqui em Santos, por exemplo, a gente tem uma altitude que é baixa, então a pressão é maior. Aqui a gente consegue respirar melhor. Quanto mais eleva a altitude, menor a pressão, então você tem menos molécula de ar nesse ambiente e você tem maior dificuldade de respirar. Mas vamos ver aqui as nossas localidades, a nossa cidade de Manaus e também de alguns municípios. Vamos lá. Olha aí, cidades e sua altitude. Então, olha aí, a gente tem Fortaleza a 0 metros de altitude, ou seja, é uma altitude baixa, então tem muito ar lá, a gente respira bastante. Não esqueçam, altitude pequena, maior a pressão. Você tem Belém com 10 metros, Manacapuru 60 metros, Manaus está a 92 metros de altitude, São Gabriel da Cachoeira 90 metros. E aí eu trouxe para vocês o ponto mais alto do nosso país. Olha só, é o Pico da Neblina, tá bom? Ele tem 2.993 metros. Então, para a pessoa subir no Pico da Neblina, ela tem que fazer um preparo. Não é qualquer pessoa que vai lá e vai escalar o Pico da Neblina. Até pode ser, mas vai correr risco, pode ter mal-estar, desmaio. Por quê? Porque é muito alto e vocês já sabem que quanto mais alto, mais escasso fica o oxigênio, fica o ar. Vamos lá para a pressão atmosférica. Como é que descobriram isso, professora? Como é que calcularam isso? O que é essa pressão atmosférica? A pressão atmosférica, a gente já viu que é a quantidade de ar que tem, dependendo da localidade, da altitude. Ela pode variar de acordo com a altitude. Então, ela também pode ser medida. A pressão atmosférica pode ser medida com o auxílio de instrumentos, tá bom? E quem descobriu esse instrumento foi Evangelista Torricelli. Ele fez aí esse instrumento que a gente conhece pelo nome de barômetro. Instrumento que indica a pressão atmosférica, a altitude e prováveis mudanças no tempo. Isso é muito importante. O barômetro,
Ele foi inventado aí por Torricelli, usando mercúrio. Vale a pena dar uma pesquisada e também vou dar uma dica para vocês, um aplicativo do celular que chama Barometer. Você pode baixar aí se seu celular for Android ou for iOS, e ele é um aplicativo que você consegue medir as altitudes aí dos locais que você está. Então, se tiver curiosidade aí lá no celular, dá para você ter aí um barômetro digital, tá bom? Vamos continuar falando, nós estamos falando do ar, falamos de pressão atmosférica, vocês já entenderam sobre altitude e agora nós vamos falar sobre as propriedades do ar. Propriedades do ar, matéria e massa. O ar tem massa e ocupa espaço. Exemplo, ao soprarmos um balão de aniversário, ele fica cheio de ar e ocupa mais espaço. É claro, né? Você já deve ter feito essa experiência. Se você compra um pacote de balão, vem 100 balões num espaço desse tamanho, no saco, tudo sequinho, né? Dá para acumular. Mas se você enche esse balão, é lógico que não vai caber tudo ali. Então, ele ocupa espaço. Continuando aí, eu trouxe um experimento que vale a pena você fazer. Olhem lá comigo, acompanhe aí esse movimento. Esse experimento, o ar ocupa espaço, o procedimento, muito simples, gente. Pega um papel, amassa, aperta bem no fundo do copo. Em uma outra vasilha, você enche de água. E você vira o copo de boca para baixo, sem inclinar. Mergulhe dentro da bacia com água, de modo que fique completamente submerso, como está aí na imagem, ó. Lá embaixo o copo. Ao retirar, você vai esperar alguns segundos e quando você retirar o copo da bacia, você vai ver que o fundo não molhou. Por que será que isso aconteceu? Isso é uma boa pergunta para vocês. Por que será que não molhou o papel no fundo do copo? Porque tem ar ali dentro e não deixou que a água entrassem. Façam esse experimento, marquem a gente lá em casa para a gente, tirem a foto, filmem, para a gente acompanhar vocês, tá bom? Continuando aí com outra propriedade do ar, é a resistência. O ar se contrapõe ao movimento porque ele tem resistência. Exemplo, quanto mais depressa andamos de bicicleta, maior será a resistência do ar. Também quando a gente anda de uma lancha, também você sente esse impacto, essa resistência do ar. Outra propriedade do ar super importante é a compressibilidade. Quando o ar é comprimido, ele diminui o seu volume. Exemplo, observem aí o nosso desenho. Apertar o êmbolo da seringa até o fim, o ponto até onde vai o êmbolo mostra o quanto de ar foi comprimido. Então, se você fechar ali a ponta do êmbolo, né, de uma injeção, você não consegue ir até o final, porque tem ar ali dentro. Então, aquele espacinho lá é o ar comprimido. E aí, como exemplo, a gente traz para você um mergulhador que consegue, olha, ter autonomia de oxigênio embaixo da água, porque tem aí o ar comprimido dentro do cilindro. Vamos aí para outra propriedade, é a elasticidade. Quando o ar volta a ocupar o espaço que ocupava antes, a gente viu que apertou, ele comprimiu, soltou, ele vai voltar ao que ele ocupava antes. Então, olha aí o exemplo, quando apertamos o êmbolo da seringa, tampando o orifício e depois soltamos, o êmbolo retorna à posição anterior. Muito bem, olha aí como está na nossa imagem, o ar diminuiu, depois voltou. Muito bem. Seguimos com as propriedades do ar. Vamos para outra propriedade, é a expansibilidade. É a propriedade em que o ar tende a aumentar de volume, ocupando todo o lugar. Exemplo, um vidro com perfume é aberto e o cheiro se espalha pelo ambiente, pois o aroma é volátil, misturando com o ar em um espaço maior. Então, tem o ar, você tem álcool ali no perfume, ele sai e acaba perfumando todo o ambiente. Também é um exemplo de expansibilidade. Um pneu de bicicleta seco, você coloca o ar lá, estava murcho, ele vai ficar cheio. Esse é um exemplo de expansibilidade também. Muito bem, agora cheios de conhecimento de novas informações, vamos à nossa dinâmica local interativa. Trouxe aí para vocês duas questões muito fáceis, tenho certeza que vocês vão acertar
logo. Não esqueçam de participar no chat. Nós temos professores lá de plantão para atendê-los. Vamos lá, leiam comigo aí a primeira questão. O ar é matéria e ocupa todo o espaço do ambiente, que não existe outra matéria. O ar, quando sofre pressão, passa a ocupar menor espaço. Isso ocorre em razão de uma propriedade. A alternativa que apresenta esta propriedade é: analisem e respondam, e vamos à segunda questão. Na segunda questão, eu trouxe duas imagens aí para figurar a nossa pergunta. Qual é a propriedade do ar que permite que a bola de futebol fique bem cheia? Analisem, participem no chat, coloca lá qual é a sua escola e daqui a pouquinho a gente está de volta.
gostei de ver muita gente interagindo aqui no chat. Façam isso mesmo, participem, é super importante para nós a sua participação, a sua percepção do nosso projeto Aula em Casa. E vamos à nossa correção, vamos lá à nossa primeira questão. Eu trouxe para vocês o seguinte: o ar é matéria e ocupa todo o espaço do ambiente que não exista outra matéria. O ar, quando sofre pressão, passa a ocupar menor espaço. Isso ocorre em razão de uma propriedade. A alternativa que apresenta esta propriedade é a alternativa A, elasticidade. Alternativa B, pressão atmosférica. Alternativa C, expansibilidade. Alternativa D, compressibilidade. Muito bem. Qual foi a questão que vocês marcaram? Quem será que acertou? Vamos ao gabarito. Tá aí, quem marcou letra D, compressibilidade, né? Olha lá, claro que é compressibilidade. Acompanhe aí comigo a explicação. Por que é, professora, essa compressibilidade? Quando a matéria sofre a ação de uma força, ela acaba se comprimindo, ou seja, ela tem o seu volume diminuído. O ar pode, então, diminuir o seu volume dentro de um recipiente, caracterizando a propriedade do ar como compressibilidade. Ele pode ser comprimido. Muito bem, parabéns aí para quem acertou. E na nossa segunda questão, trouxe até aí uma imagem para figurar para vocês a nossa pergunta. Qual é a propriedade do ar que permite que a bola de futebol fique bem cheia? Vamos lá ver a resposta. A resposta é expansibilidade. É lógico, né? A gente sabe que o ar tem essa propriedade de se expandir. Quando a matéria quando a matéria tem essa possibilidade, esse ar aumenta de volume, ocupando todo lugar. A gente deu o exemplo aí do vidro de perfume aberto, e quando você, lógico, aí o exemplo da nossa questão, você viu lá uma bolinha murcha, o ar chegou lá, se expandiu e ocupou todo o espaço que estava ali dentro da bola. Muito bem, parabéns a quem acertou a questão. Quem não acertou não tem problema, porque agora você aprendeu, e até a próxima, numa outra oportunidade de conhecimento.